Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, o vosso host, e como sempre é bom estar com vocês. Desde já obrigado pelo vosso tempo. Queria vos fazer lembrar que o nosso podcast está em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast e no Apple. Também com o nosso parceiro Rádio Muzangala, todas as segundas-feiras às 8. E um especial abraço para os nossos parceiros. Júlio o Peregrino no Instagram com as suas lives e o canal do YouTube também, e também o canal Cambas do Quitade com o Luzolo Miguel. Para hoje tem uma convidada muito especial chamada Clara Silva, e é a fundadora da agência de comunicação Gima. Clara, bem-vinda ao Clube da Misha. Olá, Tarcísio, obrigada. Obrigada pelo convite. Senti-me lisonjeada e finalmente a acontecer. Boa. E agradeço eu por teres tirado um tempo para nos ensinar aqui um bocadinho sobre branding e todas as coisas que estão em volta disso. Então, Prazer. Boa. Estás pronta? Estou sim. Vamos lá então. Clara, para começar, eu queria que falasse um bocadinho sobre ti, quem é a Clara Silva, e também que falasse sobre a tua empresa, o Gima. Ok. Pronto, sou a Clara Chassungo da Silva, natural de Luanda, mas com raízes umbundo, ou seja, os meus pais são do Centro-Sul, e então sou uma jovem, digamos, sonhadora, que tem um percurso de agências de publicidade. Já trabalhei em grandes agências de publicidade com grandes projetos, que foram as minhas escolas, sem dúvidas. Fui para a África do Sul, propriamente na cidade do Cabo, onde passei a minha adolescência, a juventude e a parte da minha parte adulta, né? Digamos assim. Foi lá onde eu finalizei o ensino médio e fiz a minha faculdade. E foi lá onde eu aprendi as minhas bases todas do que implemento agora na minha área de trabalho, Okay. Que é o marketing, a publicidade, a comunicação. Na verdade, o marketing, eu não procurei o marketing que me encontrou-me, porque eu fui sempre do tipo de pessoa que nunca sabia exatamente o que fazer da vida. Mas pronto, e depois tive um encontro assim muito inesperado com alguém que estudava já na altura publicidade, marketing, e apesar de eu ter sempre sido uma criança, uma pessoa mais tímida, essa pessoa dizia sempre: tu tens uma maneira de comunicar que eu acho que esse curso tem tudo a ver contigo. Então digo sempre que o curso é que encontrou-me e não fui eu que fui atrás dele, porque até na altura eu nem sequer percebia o que era marketing propriamente dito, né? E pronto, estudei então na África do Sul, foi lá onde parte das minhas aventuras enquanto adolescente e jovem adulta aconteceu, né, tudo. Depois voltei para cá com o intuito de ajudar o meu país, principalmente nessa área de marketing e publicidade, que por muito tempo foram áreas muito lideradas por empresas, onde gestores de contas e donos de empresas eram mais estrangeiros, nomeadamente portugueses e brasileiros, por causa da língua. E o Brasil, por ser referência em termos de publicidade, em termos de comunicação, são referência assim até para os Estados Unidos. Então, quando eu decidi voltar para Angola, foi nesse intuito de vou contribuir com o pouco que eu sei para ajudar o meu país a crescer, marcas a crescerem. Então, quando eu voltei, nunca foi o intuito de empreender ou ter uma empresa, muito pelo contrário. Sempre quis trabalhar numa agência de publicidade e ser, imagina, diretora de marketing de grandes marcas, digamos assim. Mas com o tempo eu fui descobrindo esse bichinho do empreendedorismo, que também foi outra coisa que encontrou-me, digamos assim. E então, aí com o passar do tempo, depois de ter trabalhado em agências de publicidade por 7 anos, dizem que é um número de vai ou racha, né? Então, depois de 7 anos de trabalhar em grandes agências de publicidade cá e ter feito e participado em grandes campanhas de publicidade, em grandes lançamentos, eu decidi então enveredar para o ramo do empresariado e decidi criar a Ugima, que também aconteceu num momento assim muito espontâneo da minha vida. Era um momento em que eu estava numa agência e que eu acreditava que já não conseguia contribuir nada para além daquilo que eu já tinha contribuído para essa agência, e eu precisava de novos desafios. Então, a Ugima cresceu nesse contexto, no contexto de desafiar-me
e procurar coisas novas e ter um motivo novo de acordar todos os dias e olhar e fazer acontecer. Então, pronto, a Gima hoje é uma agência de comunicação ainda muito pequena comparado com outras agências nas quais eu passei, mas em contrapartida tem uma proposta de valor muito única, que é, nós olhamos muito para os pequenos e médios empreendedores, que para mim sempre foram muito a alavanca daquilo que é a economia nacional, mas que não eram olhados por muito tempo por grandes agências de publicidade. Então muita gente tinha pequenos negócios, mas não sabiam como posicionar-se, como fazer uma marca, como ter um branding coeso. Então o Gima nasceu nesse sentido de, vou olhar para essas marcas e vou tentar ajudá-los no que eu puder. Boa, boa. E é interessante, pronto, falas quase todas as pessoas ou todas as pessoas que empreendem tocam nesses aspectos que tocaste. E também naquela coisa de querer fazer uma coisa fora do comum, da sua própria maneira, assim, fora dos padrões, porque aqui, por causa de algumas limitações, às vezes as pessoas têm que seguir os modelos assim pré-estabelecidos. E outra coisa nobre também é teres dito que queres dar especial ênfase aos pequenos empreendedores e tudo mais. Eu acho que dá-se valor, mas muito mais porque o empresariado, o empreendedor são quem realmente movimenta a economia de qualquer país, e aqui só agora que as pessoas começaram a ter noção disso, que pronto, não é o governo que vai criar empregos, o governo vai criar infraestruturas e os empreendedores é que vão criar empregos e tudo, mas então, nobre da tua parte, né, teres isso como parte da tua missão, da tua visão para a tua empresa. Clara, deixa-me saber, só em termos de definições mesmo, branding, marketing, marcas, como é que isso funciona? Deixa-me perceber aí. Sim, eu vou falar em palavras simplistas, porque eu até aprendi isso com o meu professor, que dizia sempre, tu não sabes explicar a tua profissão com palavras que qualquer pessoa perceba, alguma coisa está errada contigo. Então o marketing, digamos que é a mãe da tua casa, aquela que manda, que faz acontecer. A tua mãe é que dita as regras. Então, digamos que o marketing é a disciplina, ou seja, é a coisa mãe, né? No caso. E dentro do marketing nós temos a publicidade, que muita gente pensa que também é marketing, mas não é. A publicidade é um filho do marketing. Ok. E o branding é um filho da publicidade. Ok. Então, ou seja, temos o marketing como estrutura principal e depois dentro do marketing temos várias ações ou várias áreas. A Ugima, claro que faz tanto a parte do marketing, que é a minha área, pessoalmente, eu, Clara, e dentro do marketing nós fazemos também a parte da publicidade. A publicidade basicamente é aquilo que o teu produto, aquilo que faz com que o teu produto seja visto e seja conhecido, é a parte da publicidade. E o branding é o que rege os valores da tua marca, é gerar relacionamento com os clientes, ou seja, é a gestão da marca em si. Então, no branding vai desde o teu logotipo, desde a tua assinatura, por exemplo, temos uma Nike que diz apenas faça, né? Just do it. Então, isso é parte do branding, é só uma parte do marketing, né? E é uma parte do branding. E então, o branding tem muito mais a ver com gerar relacionamentos, tem muito mais a ver com o posicionamento da marca em si. Aquela coisa que, digamos, de uma forma abstrata, tu consegues te identificar com a marca. Então, temos, por exemplo, o branding da Red Bull, que é aquele, digamos, azul, acho, azul e verde. Pronto. E depois temos a assinatura que diz Red Bull Dada. Isso faz parte do branding. E a publicidade são todos os meios que nós vamos usar para comunicar isto. Então, desde a TV, a folhetos e tudo mais, isso faz parte da publicidade. Mas depois temos uma estratégia que é o marketing que define. Então, para chegar até o Red Bull Dadas, teve um posicionamento, teve uma estratégia do marketing. Então, assim, muito, muito resumidamente é isso. É o marketing, publicidade, tanto que nos outros países nós temos o marketing, quem estuda marketing, e quem estuda advertisement, que é a publicidade. São... Ok. Isso é uma coisa que eu não sabia. Tipo, os conceitos confundem-se um bocadinho, agora clarificaste bem.
Onde é que se encaixam aqueles aspectos psicológicos, por exemplo, de captar a atenção, de despertar interesse, essa coisa toda, essa psicologia? É dentro do marketing? Sim, assim, enquadra-se mais no marketing, mas, por exemplo, se alguém estuda publicidade, óbvio que tem também esses conceitos, né? Porque tu, para venderes uma publicidade, tens que ter conceitos básicos Uhum, do marketing. Então, sim, mas é o que eu digo, se alguém quiser, imagina, queres ter uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, a minha sugestão é, não estude publicidade, estude marketing, que é muito uhum, mais complexo, que é muito mais abrangente. Tanto que uhum, hoje em dia já discute-se muito a questão do marketing estar ligado à neurociência, à uhum, uhum. psicologia. Pois é, pois é. Exatamente, porque são áreas que acabam por complementar realmente. Eu falo por mim, eu acabei de estudar em 2010 e na altura, por exemplo, neuromarketing ou neurociência ou psicologia eram coisas que nós estudávamos, mas muito, superficial. Uhum, Hoje em dia, de certeza que estamos numa outra época, e muito mais nessa época da tecnologia também. As pessoas que vão estudar marketing automaticamente vão estar muito mais ligadas com essa área da psicologia, porque tudo tem a ver. Embora nós termos estudado de maneira assim muito, digamos, resumida, uhum. mas ainda assim os conceitos nós temos. Então, por exemplo, tu ires para um supermercado, entrares, por exemplo, à direita, ou quando tu fazeres o pagamento e encontrares doces e tal, nada é por acaso. As pessoas podem pensar que é, mas não é. Eye tracking e aí as guloseimas no nível, a nível das mãos das crianças e tudo mais, tudo é Exatamente, exatamente. E isso tem as tudo a ver pilhas, as com. revistas. Hum, uhum, Exatamente, isso tem tudo a ver com marketing, com uhum, a uhum, psicologia e tal. E eu acredito muito que esse modelo aliás, já tem se implementado isso em outros mercados, como Estados Unidos, como o uhum, uhum. Brasil. Eu fiz um intercâmbio em 2018 e tu percebes Pois, que pois. os miúdos que estão a estudar marketing no primeiro ano agora, tipo, batem-nos de 0 a 1000, né? Já têm outra perspectiva, já estão numa outra fase, já estão numa outra época. E interessa muito isso da psicologia, a neurociência Uhum, com o marketing, porque realmente está tudo interligado. Porque o marketing acaba por ser muito abstrato, na verdade. Muito, muito abstrato. A uhum, publicidade é mais tangível, entendes? O marketing não, por exemplo, eu se fizer um plano estratégico de marketing, eu não consigo te garantir que aqueles resultados realmente vão acontecer. As estratégias de marketing não são um caso, não, tenho certeza que isso vai funcionar. Não são teste e erro, entende? E então, quem estuda hoje marketing nos outros países, em mercados um bocadinho mais desenvolvidos, eles já estudam com essa vertente da psicologia humana, da neurociência, porque tudo está interligado. Deixa-me saber uma coisa. Quais são, voltando ao assunto do branding, não é? Uhum, Isso é só mesmo uma curiosidade minha. uhum. Como é que é o desenvolvimento do branding de uma marca, sei lá, uma marca multinacional, luxuosa, não é? Onde o target ou o público-alvo são pessoas com poder aquisitivo alto e depois uma marca, por exemplo, de produto essencial, sei lá, pão fatiado, sei lá, o que apareceu agora. Imagina, o que é branding da Ferrari e branding de uma marca de pão fatiado, por exemplo? Uma Ferrari que não faz publicidade, se tu paras para pensar, Uhum, não faz publicidade em termos de mass media, né? Ou uhum, seja, televisão e tudo mais, não fazem. Por quê? Porque o público-alvo da Ferrari, primeiro, não tem tempo de ver televisão. uhum, Então, tem uma estratégia de branding, aliás, uma estratégia de comunicação muito mais direcionada do que, por exemplo, a Clara que quer vender para massas. uhum. Então, o branding já começa ali, desde o nome, o posicionamento, a proposta de valor. A proposta de valor é o que eu digo a todo mundo. É basicamente
aquele diferencial. E o diferencial nunca é qualidade, porque aqui tem sempre, o nosso diferencial é qualidade, mas qualidade é tipo obrigação máxima de qualquer empresa. Nunca é diferencial. Por muito tempo nós acreditamos que qualidade é um diferencial, mas já está provado nessa nova era de comunicar que a qualidade é uma obrigação, acaba por ser uma obrigação. Então, a diferença nesses dois branding acaba por passar realmente no público-alvo da marca, no posicionamento que a marca quer ter. Por exemplo, se a marca é muito luxuosa e tal, tem maneiras diferentes e canais diferentes de comunicar. Ok. Todo o branding passa pelo posicionamento, o público-alvo e a proposta de valor que aquela marca tem realmente para o seu cliente. Então, às vezes pode ser uma coisa muito mais direcionada, muito mais, digamos, low profile do que massas, televisão, rádio. Gato. E agora uma outra pergunta. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso. Tu falaste, por exemplo, do que falamos agora, do eye tracking, do posicionamento dos produtos, como é que vais entregar, onde é que vais colocar, tipo a localização dos billboards e tudo mais. Mas isso tudo me deixou impressionado. Mas uma coisa que me deixou muito impressionado foi quando eu descobri que isso descobri através dos desenhos animados, né? Eu estava a ver, por exemplo, olha, desenhos animados quando saem na televisão, né? Todo mundo gosta, sei lá, esses de agora, né? Peppa Pigs e o que quer que seja. E eles criam os desenhos animados de formas a que o desenho animado em si não é o objetivo principal dele. Ele está simplesmente a criar uma marca quando ele cria o desenho animado. O grande objetivo dele são os royalties que ele vai fazer primeiro com merchandise, não é? Tipo os bonecos e tudo mais, mas principalmente quando a marca dele poder agregar, duplicar o valor de um item só por estar lá estampado, estás a ver? Por exemplo, eu compro uma camisola sem estampa a 5.000 kwanzas, mas com estampa da Peppa Pig ou da Nike a 3 vezes mais, porque, estás a ver? Quando eu descobri isso, que a marca em si é um asset e faz muito dinheiro, não precisas nem fabricar, basta criar a marca, ter propriedade intelectual e depois, quando cada um quer usar daquela marca que tu tens, isso tipo, foi bem impressionante para mim. Fala-me um bocadinho sobre esse processo. Sim, porque assim, as pessoas quando criam as marcas não pensam primeiro no valor agregado, né? Porque, por exemplo, uma coisa é eu vender um produto como o Gima, outra coisa é eu vender um produto como Coca-Cola. A Coca-Cola tem anos e anos de valor agregado. E as marcas realmente é o que tu disseste, as marcas não pensam do tipo, vou fazer um desenhos animados. O desenhos animados é sempre um meio, sempre. Então, por exemplo, vamos dar exemplos práticos. Esse podcast é apenas um meio. A Caso Misha tem que pensar acima disso, entendes? Ok, vou fazer um podcast, mas depois vou ter um merchandising. Então, sei lá, vou ter bags, vou ter uma collab com um estilista, só que atirar, né, por exemplo. Continua, não pares. Pronto. Vou ter, sei lá, canetas, vou ter agendas, por exemplo, a Gima agora está a fazer essa parte de posicionar a marca muito na mente dos nossos clientes que são mais corporativos e que usam muito agendas, canetas e tudo mais para valorizar a marca. Então, a própria agência acaba por ser um meio, o podcast é só um meio. Tem que ter um objetivo final, então tens que pensar na parte de merchandising, amanhã no futuro lançares um livro, lançares uma storytelling, uma banda desenhada, ou seja, isso tem que ser sempre um meio, né, em termos de publicidade. E assim que funciona nos desenhos animados, o desenho animado é um meio para juntar as famílias, para estarmos lá, irmos ao cinema, darmos algum dinheiro num cinema, whatever, né? E juntar com a família, mas mais do que isso fazer com que a criança, quando for ao McDonald's, comprar uma batata frita, pedir esse boneco, por exemplo, que está aqui, como foto do perfil, para brincar. Então, os pais vão ao McDonald's e pedem, não, eu quero o boneco dos Incredibles. Não é só porque os Incredibles são muito bonitinhos, é porque se calhar muito... Houve já um trabalho prévio, exatamente. Exatamente, e de maneira subliminar,
os Incredibles, passa aquela coisa de tu és incrível, tu podes, tu és capaz. Então, por isso é que as marcas também têm que estar agregadas a muitos valores. E se tu fores a ver as grandes marcas, não abrem mão dos seus valores, que é uma coisa que as pequenas marcas não têm. As pequenas marcas escrevem missão, valor e missão, missão, visão e valores, escrevem para no papel. As grandes marcas não, escrevem para viverem. Então, uma Disney que tem valor de família, de união, de experiências incríveis, ele vai te vender esse valor em todo momento, desde o momento que te vender o filme, desde o momento que te vender um merchandising com aquelas orelhinhas do Mickey. Mickey e da Minnie, percebes? Então, tem meios e tem fim. Tu tens que pensar, ok, qual é o final da minha marca, né? Qual é a entrega, qual é a proposta de valor da minha marca. Por exemplo, a Ujima é sempre, ok, eu posso fazer parceria contigo, mas mais do que ganhar dinheiro, a minha proposta é nós termos colaborações firmes e coesas, né? Então, o Ujima significa trabalho colaborativo. Então, é olhar, ok, faço o podcast, mas o que eu quero depois do podcast? Porque o podcast vai acabar amanhã, né? Por exemplo. Pode ter outras formas de comunicar. Mas a marca tem que continuar, tem que dar continuidade. E isso é uma coisa que eu vejo muita falta de coesão, né? E eu entendo, porque muita gente não estudou marketing e está tudo bem. Por exemplo, vou dar um exemplo, Tarcísio. A dia estava a ver a live da Ginga. Eu não sei se posso falar nomes. Claro, né? claro. Pronto, Depois cobramos os direitos a elas, a publicidade a elas. Pronto, eu estava a ver o caso da live das gingas, e eu tenho as gingas tipo da minha infância e tal. E eu, brincando com os amigos, eu adoro oferecer ideias. E eu estava a ver aquela live e eu pensei, fogo, incrível, como é que não temos uma loja das gingas? Como é que não temos uma boneca ginga? Como é que não temos a marca da ginga? Como é que não... Entendes? Ou seja, a marca é muito mais do que só cantar. As gingas para mim não são cantoras, entendes? Fazem parte da cultura angolana, então... E despertam, eu estou a falar, eu concordo contigo plenamente. A mim também despertam muitas boas lembranças, muitos bons sentimentos. Eu lembro uma vez, deixa eu te dizer, eu cruzei com a Jersey Pegado em Belas, e elas despertam realmente muitas boas emoções nas pessoas. Eu percebo o que estás a falar, Ian. Pois. E depois tu olhas para essas marcas, ok, por exemplo, a marca Ginga, né? Em que, por exemplo, hoje temos o café Ginga, mas a marca Ginga em si, hoje é tudo que tu pensares podia ser Ginga. Certo. E nós não temos, eu digo, eu entendo, realmente, claro que os gestores, os produtores e tal, fizeram o seu melhor, né? Mas é essas marcas olharem para agora e do tipo, eu sou uma gingas do Maculuço. E gingas do Maculuço podem ser desde carteiras, de mochilas, desde... entendes? Ou seja, é uma infinidade. Por isso é que nos outros países nós olhamos e dizemos, são muito capitalistas. Mas não, é olhar para a marca e tirar o melhor partido daquilo. Boa. Não, bem visto. Deixa-me perguntar o seguinte. Estamos a falar, falamos há pouco que existe essa boa tendência de fomentar empreendedorismo e autonomia nas pessoas, né? Para as pessoas que estão, e já falamos bem de como é que o branding pode agregar valor aos negócios, mas para um negócio pequeno, não é? Autônomo, o que é muito essencial, os primeiros passos, porque não podemos fazer tudo, né? Porque é um mundo imenso, como tu disseste bem, mas o que é verdadeiramente essencial, o que não pode faltar? O que é essencial no branding ou para a marca? Imagina, vamos usar o Clube da Misha. Eu tenho o Clube da Misha, não é? E tenho um dos deliverables do Clube da Misha, que é o podcast. Tenho um site também. Da perspectiva de empresa, o que é realmente essencial dentro do meu branding para um negócio como o Clube da Misha, que é pequeno hoje? Ok, por exemplo, hoje em dia a comunicação é tudo muito no digital, então o Clube da Misha tem que estar presente no digital, assim, não só quando está a fazer uma entrevista, ou quando vai postar, ou quando vai informar, tem que ser uma comunicação constante para as pessoas entenderem realmente a proposta de valor do Clube da Misha.
Esse é o primeiro ponto. Tem que estar presente nas redes sociais, as redes sociais que o Clube da Misha faz sentido. E eu acho que vocês têm um perfil muito Instagram e LinkedIn, por serem, eu já vi algumas pessoas que passaram pelo Clube da Misha e tal, então acaba por ser empreendedores e pessoas que realmente, porque a questão do podcast tem que ser alguém que já está habituado. Eu estou muito habituada a podcast. A cultura do podcast, exatamente. Yeah. Uhum. Exatamente, eu estou muito pela manhã, logo ouvir um podcast do que a mais visual. Então, pronto, ter essa questão de estar presente, comunicar não só o que faz, mas acima de tudo ensinar, porque agora estamos no marketing numa nova era de que conteúdo é rei. Uhum. E é verdade. Por muito tempo era, não, posta aqui uma coisa bonitinha e vai aparecer. Mas hoje em dia, e nós falamos isso para os nossos clientes, e é verdade, conteúdo é rei. Então, trazer conteúdos para ensinar o teu público-alvo. Uhum. Então, a partir do momento que criou-se o Clube da Misha, tinha-se uma proposta de valor, tinha uma missão, uma visão, é comunicar essa visão ou essa missão do Clube da Misha para que as pessoas realmente percebam a proposta de valor do clube. Uhum. Isso é um ponto. A outra coisa é rentabilizar. Então, ok, temos um podcast, mas, por exemplo, se eu quiser ter um mag personalizado ou, não sei, por exemplo, eu junto muito podcast a telefone, eu, Clara, né? Podcasts a telefones ou iPads. Então, imagina, sei lá, uma capa de telefone personalizada, um iPad, uma capa de iPad personalizada, percebe? Ou seja, é olhar para o teu produto e destrinchar, né, de maneira que produto é que eu posso oferecer para a minha audiência, entendes? Eu estou aqui a ouvir, por exemplo, posso ouvir o Clube da Misha e amanhã pensar, pessoal, temos aqui uma capa personalizada, sei lá, para que atirar, né? A louca das ideias vai atirando, né? Sei lá, temos uma capa personalizada com artista plástico ABCD e o tema é, sei lá, Rei Mandume, whatever. O que tu acreditares ou o que o Clube da Misha acreditar. Então, é pensar, ok, o meu negócio é podcast tem a ver com meios digitais. Meios digitais, estamos a falar de telefone, porque realmente tu deves ter esses dados, né? Onde é que as pessoas ouvem mais? É pelo telefone, é pelo iPad, é pelo computador. São às vezes dados que as empresas esquecem, se preciso, de olhar, e eu digo isso porque agora estamos a fazer consultoria para uma grande marca, e esses dados, às vezes nós ignoramos, mas são esses dados que vão fazer a diferença na altura de comunicar, entendes? Então, o clube olhar, ok, como é que está a marca agora, como é que está posicionada, e como é que pode agregar a marca ainda mais, né? Então, e cada marca é uma marca, é o que eu digo. Por exemplo, a Ujima tem uma maneira única de comunicar. E claro que o Clube da Misha vai ter a sua maneira também de comunicar. Então, é olhar, não dá para ignorar dados em 2020, muito pelo contrário, os dados é que vão te guiar como é que tu vais te comunicar. Então, se tu sabes que a maior parte das pessoas usam telefone, vou pensar em alguma coisa que tenha a ver com o telefone para vender mais a minha audiência. E quando eu digo vender, não é, às vezes nem só em termos monetários, é mesmo vender a tua ideia, vender o teu conceito, vender, né? É assim que as grandes marcas unem-se umas às outras. Boa. Não, bem visto. Quando falas em proposta de valor, estás a falar daquilo que eu me proponho a adicionar para a minha audiência, mais ou menos. Exatamente. É isso. Eu antes e depois. O que é que ele ganha por se juntar a mim, por ouvir o podcast e tudo mais? Sim. E aquilo que é diferente dos teus concorrentes. Por exemplo, há concorrentes teus que se calhar podem fazer, fazemos entrevistas, sei lá, com todo mundo, mas não sei, a tua proposta de valor ou a proposta de valor do Clube da Misha é não valorizar empreendedores que estão a começar ou não só, mas que querem, não sei. É aquela coisa um bocadinho diferente do teu negócio, que é diferente do teu concorrente, né? Não, mas um podcast, o que é? Mas, é a melhor coisa, estás no trânsito, em vez de ouvir... Eu falo por mim, né? Eu, por exemplo, quero a cultura do podcast, porque chegou um ponto da minha vida que eu ouvia a rádio e era só desgraças. Isso aí é ouvir mesmo, E exatamente, eu preferia ouvir coisas mais construtivas e os podcasts acabam por ter essa solução, né? Sim.
Se não são desgraças, são publicidades. Ó. Tipo, Uhum, música, publicidade. Realmente é cansativo. verdade. Clara, diz-me aí, falamos agora do ponto de vista particular, mas agora do ponto de vista mais abrangente, assim, de casos inusitados. Quais é que foram, fala um bocadinho de estratégias de branding inovadoras e estratégias de branding efetivas que realmente marcaram o fio do branding, assim no contexto geral, para nós sabermos realmente o impacto do branding em grandes marcas aí pelo mundo, ou então se calhar casos assim mais particulares que tu tens registro. Ok. Eu vou usar casos genéricos porque em alguns casos de clientes, tanto na altura em que eu trabalhava em agências como agora, pronto, nós temos às vezes os contratos e tudo mais. Mas eu vou falar em caso genérico para as pessoas perceberem um bocadinho a importância dessa coisa do branding. Então, o branding passa muito por isso. Às vezes, por exemplo, estás aqui com um podcast e eu acho totalmente inovador. O meu primeiro podcast ever na Boa, fico vida. feliz. É sério. Então, é olhar tipo, epá, ninguém está a fazer. Todo mundo tem um canal no YouTube. Pode ter um canal no YouTube, uma página no Instagram. Mas quem pensa em podcast, por exemplo, né? E amanhã seres referência nisso. Então, e às vezes não precisamos inventar a roda, é olharmos para o nosso mercado e percebermos, ok, como é que eu posso fazer diferente nisto, né? E então, sim, para mim, acho que o branding tem esse poder de poder olhar para o estado atual da nossa economia, da nossa realidade, pensar, epá, como é que eu posso mudar? Olha, vou dar um exemplo, Tarcísio. Eu digo sempre, epá, isso é uma ideia que eu já tive e eu falo abertamente e estou super à vontade com isso, eu estou à espera de alguém que vai achar uma solução para estacionamento na Mutamba. Parece uma coisa simples, mas a pessoa que chegar com essa solução vai fazer um estado disruptivo na nossa economia, por exemplo, porque vai resolver um problema real. Então, o branding também acaba por ser isso, é por trazer uma proposta de valor do tipo, né, os negócios criativos, os negócios inovadores, e o branding, às vezes não, o branding tem essa força também quando a tua marca está associada realmente a uma causa que faça sentido. E então não é olhar só para a marca, não, vou criar um logotipo bonito. Logotipo bonito todo mundo pode criar, mas o branding é muito mais do que isso. É uma proposta de valor, é uma proposta é uma solução para o teu cliente, é um posicionamento que a tua marca realmente vai viver. Então vai muito além da parte visual, que nós chamamos de identidade visual, logotipo e tudo mais, porque por muitos anos muita gente acreditou que o branding fosse só o logotipo, mas não, o branding vai muito além disso. E nós estamos aqui realmente para auxiliar as pessoas a terem essa visão, né? Que existe muito valor que pode ser explorado dentro dessa questão, né? Dentro dessa questão do marketing. Só do posicionamento da marca já ganhas muito. Estamos perto de fechar, quero saber se tens algum ponto para acrescentar, alguma coisa que não tenhamos visto ainda. Não tenho nada a acrescentar, eu realmente queria agradecer-te pelo convite. Prazer meu. Também para mim foi um prazer. A nossa amiga em comum realmente falou muito bem de si. Eu já ouvi alguns podcasts e eu fiquei tipo, uau, é muito bom. Essa lufada de ar fresco, de ouvirmos de gente como a gente, como se diz, né? A dar pistas e é uma página que eu realmente vejo possibilidade de crescer, de fazer coisas maravilhosas. E é bom ter pessoas como tu que, numa era em que todo mundo está no visual, está a pensar nessa coisa que, parecendo que não, tem sido falado muito em grandes mercados, como o Brasil, como os Estados Unidos. O podcast é uma coisa que tem crescido 3 anos para cá bastante. E tem fãs a fazerem isso. Para mim é um alívio, é muito bom ver que podemos, até porque acabam por ser outros, e não falamos isso, se calhar, ao longo da nossa conversa, mas é um outro meio de comunicação para as próprias marcas em si. Então, ao invés às vezes de comunicar só na televisão ou nas redes sociais, podes pensar, ou podemos sugerir as marcas, nós enquanto agência, sugerir as marcas em comunicarem em podcasts e tudo mais. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado, a gente está aqui para isso, no que tu precisares para nós. Eu já tive uma ideia aqui agora, também já anotei.
Boa, boa, boa. Então, olha, parabéns. O que tu precisas de nós, enquanto o GIMA, enquanto agência, estamos aqui. Conforme eu disse e Uhum, reitero, nós estamos aqui realmente para ajudar pequenas e médias marcas a posicionarem-se no mercado, porque nós acreditamos que essas uhum, marcas vão crescer. E então queremos fazer parte de logo desde o início, porque quando crescerem não vão nos olhar, não vão nos esquecer, digamos assim. uhum, uhum. Então, muito obrigada pelo convite e estamos aqui. Boa, boa, boa. Clara, muito obrigado pelo teu tempo. Pessoal, é tudo que temos para hoje. Estamos juntos, Clara? Tá, obrigada, Tarcísio. Boa, boa, obrigado, tchau.